Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, começando mais uma aula de informática e dessa vez trabalhando um termo que certamente você já ouviu falar, só que na abordagem para concurso público gera muita confusão. Depois você vai procurar aqui na plataforma, vai verificar aqui nos PDFs, que o termo intranet, ele é maldoso, ele é sapeca, porque na verdade nossa definição genérica é errada, né? Nós aprendemos genericamente que a intranet é uma rede privada. E, na verdade, nem toda rede privada caracteriza-se como intranet e nem toda intranet ela necessariamente é de uma organização privada. Então, para a gente desenrolar, para a gente começar a entender como funciona, vamos lá, diretamente aqui para o material, para a gente explicar como que funciona. Bom, a intranet, ela... Ó, cuidado, hein? Eu vou trabalhar a internet, intranet, VPN, vários termos que são muito próximos. Então, começando o conceito de rede privada, na verdade, uma rede privada é uma rede restrita, uma rede que ela só permite, num primeiro momento, o acesso interno, e esse acesso interno, ele não necessariamente ele é o acesso de servidores e elementos locais. Como assim? Vem comigo, deixa eu te explicar. Imagine um órgão público, você tem um conjunto de computadores que interagem entre si, e aí você tem o conceito da intranet. Perfeito? Até aí sem problemas. É uma rede fechada, é uma rede restrita. E esse conceito de rede privada não é vinculado necessariamente a empresas privadas, a iniciativa privada. Na verdade, o conceito do privado é o conceito de uma rede privativa, de uma rede exclusiva, de uma rede que ela só existe para alimentar internamente os funcionários. Eu fui servidor público durante 13 anos e nesse tempo todo eu trabalhei com a intranet da Secretaria de Educação. Eu trabalhava na gestão educacional e isso não significa que o ser humano que acessa essa intranet, ele precise se encontrar dentro dos computadores internos daquele órgão público. Então eu posso, por exemplo, fazer um acesso remoto, daqui a pouquinho eu vou detalhar isso para você, e, na verdade, aquilo que era a exceção da exceção, depois da pandemia, meu chapa, depois do apocalipse zumbi, virou regra, porque os órgãos públicos eles formalizaram o home office, e, inclusive, vários setores do funcionalismo público estabeleceram o home office como jornada. Tudo bem, né? Tem muita especificidade na área de segurança pública, na área de saúde, na área de combate a endemias. São áreas críticas que você não pode fazer home office porque você precisa da força de trabalho, da força-tarefa. Mas, em alguns setores administrativos, eu tenho um ex-aluno que é administrador de uma universidade federal, cargo, né, de administrador, e ele foi para o home office na pandemia, por necessidade, se adaptou ao home office, gostou de trabalhar em casa, você tem que ter uma puta força de vontade, e ele tocou o barco e até hoje formalizou, né, legalmente o home office. E ele acessa a intranet da Universidade Federal que ele trabalha em São Paulo. Só que, na verdade, ele tem uma autorização de acesso que daqui a pouquinho a gente vai desenrolar. Então é óbvio, né, que quando você se encontra dentro da rede privada, quando você está na rede privada, do ponto de vista físico, aí não tem o que conversar e não tem segredo, porque afinal de contas o hardware que você acessa é interno, mas você pode ter esse acesso remoto. Voltando para o material, bom, tudo aquilo que é restrito na vida tem algum tipo de privação, né? Tudo aquilo que é limitado na vida tem algum tipo de bloqueio. E com a intranet não é diferente. Então, com a intranet eu preciso, para ser restrito, ou de senha, e aí quando você fala de senha, você fala ou de codificação alfanumérica, ou você fala de biometria. Ou token, né? Mas o token no serviço público ele praticamente não é mais utilizado. Ou autorização de IP. Vem comigo, vamos desenrolar isso.
Mesmo que eu esteja nos computadores do órgão público, eu preciso de alguma identificação. Eu não sou anônimo, né? Não existe o anonimato nas intranets do serviço público. Então, toda vez que eu vou acessar um sistema, eu preciso me logar, até para que eu seja responsabilizado e até para que os processos tenham um dono, né? Alguém para você responsabilizar. Portanto, quando você se encontra dentro da estrutura, quando você se encontra dentro da intranet, perfeito, você tem autorização por login e senha. Mas, e esse conceito de login e senha, cada vez mais ele tem sido substituído pela conceitualização de biometria. Você sabe que os grandes magnatas da indústria de TI lá, os grandes empresários de Palo Alto, na Califórnia, onde se concentram as empresas de tecnologia, eles têm caminhado quase que para um consenso de que para que você mantenha privacidade, para que você garanta a autenticidade, a biometria é o caminho, né? Em 2021, foram furtadas 8 bilhões de senhas do mundo todo, de vários servidores. E aí o planeta Terra está chegando agora a 8 bilhões de habitantes. Segundo a Unesco, nós temos cerca de 4,7, 4,8 bilhões de seres humanos usuários de internet. Então, como que os caras eles violaram 8 bilhões de senhas? É porque nós temos várias senhas, né? Fica tranquilo, meu chapa. Porque eu, você, o técnico que está aqui comigo, nós não somos pessoas tão importantes para alguém ir lá no meio de 8 bilhões de senhas e querer invadir o nosso computador, querer violar a nossa conta. Então, o anonimato nos protege, né? E esses dados, quando são vazados, eles são dados vendidos massivamente. São dados telefônicos, por isso que a gente recebe muita ligação de bot, né? Muita ligação de chatbot, muita ligação de marketing. Então, fica tranquilão que a nossa irrelevância histórica nos protege contra esses furtos de dados massivos. Então, a biometria é um caminho, né? Caminho que já tem nos smartphones, já tem muito notebook para acesso, e a biometria ela pode ser digital, íris ou facial, dependendo da tecnologia aplicada. Mas eu queria falar da autorização de IP. No serviço público, você precisa de autorização de IP para que você possa remotamente trabalhar. Você sabe aqui, né, no time que nós montamos no Q, temos vários delegados, tanto das polícias civis quanto da Polícia Federal, e um deles teve que trabalhar remotamente durante a pandemia, e aí ele não conseguia logar o notebook dele para fazer transmissão dos eventos do Q no YouTube. E aí, depois de muita labuta, ele desconfiou que tivesse bloqueio de acesso, porque ele já tinha um acesso restrito e exclusivo ao órgão público da qual ele era delegado. E realmente era isso. Então, ele tinha um notebook privado, particular. Esse notebook privado dele estava autorizado, cadastrado, a acessar via IP, né, via endereço de domínio, a intranet do órgão público, e é óbvio, né, que os caras bloquearam para você não ter outro acesso. Então, a autorização de IP permite o acesso remoto, permite, por exemplo, eu em São Paulo, que é a cidade que eu moro, acessar os servidores do QC da sede que fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Portanto, você pode ter uma intranet não física no acesso. Perfeito? E depois da pandemia, isso virou bem comum, né? Voltando para o material. Tome cuidado, porque isso aqui é um dos elementos mais importantes. Toda a intranet, ela parte da premissa da organização público-privada terem total autonomia, e quando a gente fala de autonomia, a gente fala de autonomia do ponto de vista lógico e do ponto de vista físico. Vem comigo. Então, muita empresa por aí, inocentemente, por desconhecimento, dizem o seguinte: nós temos uma intranet. Então, você entende que a empresa ela tem total autonomia sobre sua estrutura de TI. E aí, quando você vai ver, na verdade, você tem uma terceira empresa prestadora de serviço que fornece internet. Ou você tem uma terceira empresa da área de, sei lá, segurança, que faz o monitoramento de segurança dessa intranet.
E, na verdade, isso não caracteriza a intranet. Porque, afinal de contas, a intranet ela precisa ser 100% autônoma. E cá entre nós, quando a gente fala de órgão público, quando a gente fala de áreas críticas, como a área de inteligência da ABIN, como a área de segurança pública da PF, PRF, DPEM, PCs e PMs, você não pode ter a sua estrutura lógica, você não pode ter sua estrutura física, você não pode ter a sua intranet administrada por uma empresa gringa, né? Você sabe, eu não vou aqui dar o santo, mas uma Polícia Civil do Brasil, ela tinha sua rede interna alimentada por uma empresa de tecnologia gringa, para piorar, por uma empresa espanhola. Meu irmão, você imagina se o Brasil declara guerra à Espanha, de repente? O Brasil declara guerra à Espanha e, sei lá, tenta trazer o Xavi para ser técnico da seleção, eclode a guerra. Como que uma empresa gringa vai ter, privada, vai ter acesso em cima de uma infraestrutura de uma polícia civil? Então, se você não tiver o servidor interno alimentando a intranet, você não caracteriza a intranet. E é por esse motivo que os órgãos públicos têm seu próprio provedor. Na cidade de São Paulo existe a Prodan, no estado de São Paulo, para ficar num exemplo, existe a Prodesp, e na União existe a Serpro, que são empresas, autarquias, na verdade, que fornecem internet para os órgãos públicos estabelecerem as suas intranets. Fique esperto, porque isso é um dos elementos que mais geram confusão em prova. Voltando. Esse próximo tópico, em particular a Sebrasp, gosta de derrubar o peão. Gosta de montar uma questãozinha maldosa, capciosa, para te derrubar. Vamos entender. Mesmos serviços e protocolos da internet. E quando a gente fala mesmos serviços e mesmos protocolos da internet, é uma questão conceitual. Vem comigo que eu te explico. É só pegar a questão da Sebrasp, é só pegar a questão da FGV, que eles montam questões do tipo assim, ferramentas multimídia e streaming são ferramentas características da internet. Mensagem de texto, e-mail, são ferramentas características da intranet. Balela. Na verdade, quando você for começar a estudar comigo protocolos, serviços, pilhas de protocolos, essa regra serve tanto para a internet quanto para a intranet. Então, a intranet ela tem os mesmos serviços e os mesmos protocolos da internet. Qual a diferença? É que lá na internet você tem redes públicas surfáveis e na intranet você tem rede privada. Encontrou uma questãozinha que fala que na internet é de um jeito e na intranet é de outro, erradíssimo. E o último elemento, esse que está aqui no final, acesso externo. Eu só vou verbalizar para você entender. Quando a gente fala de acesso externo, a gente fala objetivamente de acesso sobre a base de algo chamado VPN. Inclusive, a próxima aula vai tratar de VPN, só para a gente fazer a ponte, né? Então, uma Virtual Private Network, uma rede virtual privada, é uma rede criada quando você tem o relacionamento entre redes públicas e privadas, e nesse relacionamento entre redes públicas e privadas, você cria uma espécie de túnel, que é um acesso privado de internet. Deixa eu dar um exemplo. Tem um amigo meu, das antigas, que ele trabalha com VPNs privadas. Então, para simplificar a resenha, ele trabalha numa empresa que tem backbones, que tem cabeamentos intercontinentais privados, uma grande empresa de infraestrutura, que tem cabeamentos privados que vão para a Europa, que vão para a América, que vão para a Ásia. E aí, sempre que tem a Fórmula 1 no Brasil, a Ferrari, em Maranello, na Itália, contrata um segmento dessa intranet deles. Claro, né? A Fórmula 1 ela trabalha com tecnologia de ponta, né? Se vazar uma tecnologia, o teu concorrente ganha vantagem competitiva. Então, eles contratam, durante, sei lá, 15 dias por ano, essa backbone, né, privada para ligar São Paulo
Autódromo de Interlagos, a Maranello na Itália, para ficar via VPN enviando conexão. Fica tranquilão, porque como eu nem expliquei VPN ainda, eu só estou introduzindo o tema para criar inter-relação. Saiba nesse momento que quando eu estou na internet da minha casa e eu acesso a intranet da Polícia Federal através de uma conexão remota, eu crio uma rede virtual privada, uma Virtual Private Network. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência, estando aqui comigo até o final. Força e honra, estou com você até a sua aprovação.